Prezados alunos, é uma grande satisfação conversar com vocês mais uma vez sobre o instigante tema que é o empreendedorismo. Dando continuidade na unidade 3 da disciplina empreendedorismo, nós vamos avaliar as modalidades de fomento, com relação à inovação. Já conversamos sobre a importância da inovação como um fator que pode proporcionar às empresas, principalmente as micro e pequenas, diferenciais competitivos sobre seus concorrentes. Nesse ponto, criar um ambiente, um clima favorável à inovação é sempre muito importante para todos aqueles que estão envolvidos com o empreendedorismo, correto? Nesse sentido, é importante afirmarmos também que o Brasil avançou. Hoje, nós podemos dizer que temos uma série de agentes, uma série de protagonistas que estão contribuindo, que estão colaborando com o ambiente empresarial brasileiro, especialmente esse voltado para as micro, pequenas e médias empresas, no sentido do potencial de inovação. Sendo assim, vamos avaliar alguns mecanismos de apoio e fomento à inovação para as empresas brasileiras, que já são uma realidade. Talvez o mais conhecido, a instituição mais renomada, no que diz respeito à disseminação de uma cultura empreendedora no Brasil, seja o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma organização que existe desde 1972 e tem prestado relevantes serviços à causa microempreendedora no Brasil. Então o SEBRAE tem ajudado muito por meio de cursos, capacitações, consultorias. Vamos lembrar que o SEBRAE é uma organização que tem uma abrangência nacional, tem uma grande capilaridade. Você tem pelo menos uma unidade do SEBRAE em cada estado, em cada unidade do território brasileiro. Então o SEBRAE ele tem uma atuação muito importante nesse universo das micro e pequenas empresas. E certamente está contribuindo muito para que o processo inovador chegue à realidade do micro e pequeno empreendedor. Mas também nós temos outras, digamos assim, novidades, que já existem, já são consolidadas em outros países, mas aqui no Brasil são relativamente recentes, como as famosas incubadoras de empresas. É interessante, porque essa ideia, esse conceito de incubadora, geralmente pode lembrar alguma coisa ligada ao agronegócio, à avicultura, mas o que é uma incubadora empresarial? Geralmente elas estão instaladas em universidades, em centros de referências e são espaços onde empresas podem ficar alocadas durante um certo período de tempo, em via de regra até 3 anos, onde elas ali têm apoio em termos de consultoria jurídica, de marketing, financeira e contábil, e depois desse espaço elas saem desse local para irem ao mercado. Porque em muitos casos, negócios que não têm necessariamente uma afinidade com gestão, como na área das ciências médicas, da área de tecnologia da informação, provavelmente pela própria formação do universitário, do empreendedor, ele não tem esses conhecimentos mínimos. E as universidades, esses centros de referências, têm um potencial, têm professores, alunos que podem colaborar nesse sentido. Então, a empresa incubada, ela sai fortalecida desse processo depois de 3 anos. E aí ela vai ao mercado concorrer. Vamos sempre lembrar que empreendedorismo, de certa forma, de uma maneira jocosa, uma brincadeira, não rima com paternalismo. A livre iniciativa ela é marcada pela iniciativa. Mas é importante também esse tipo de apoio, de condições, para que o empreendedor se desenvolva, principalmente naquele momento que é mais crítico para ele, que são os 3 primeiros anos de vida, segundo relatam as pesquisas do SEBRAE, do IBGE e de outros indicadores. Ok? Outra questão importante, e aqui nós temos muito orgulho, de certa forma, de falar sobre essa tipologia de instituição no apoio ao empreendedorismo, são as universidades. As universidades, elas nos últimos anos, eu diria nos últimos 20, 15, 10 anos, têm feito um trabalho espetacular no apoio à atividade empreendedora.
de várias maneiras, né? A principal delas talvez seja pelo próprio ensino. Hoje é muito comum, como estamos aqui, né, que o ensino do empreendedorismo seja feito, né, em diversas universidades brasileiras, públicas e privadas. Né? Quer dizer, existe uma disseminação da cultura empreendedora por meio de cursos, né, de graduação, de pós-graduação. E um fato interessante, como na nossa instituição, é a ideia que um curso de empreendedorismo ele seja comum a diversas áreas, não apenas a área de gestão. O aluno pode ser da área de ciências exatas, ciências da saúde, ciências sociais, humanas, não importa o curso, mas é importante que ele tenha conceitos, né, fundamentais sobre a questão empreendedora, em que em algum momento, né, como intraempreendedor ou mesmo empreendedor, ou seja, colaborando para outra instituição, mas com uma postura, com uma proatividade, né, típica do empreendedor, ou quem sabe tendo que abrir o seu próprio negócio, tendo que empreender por conta própria. Então, as universidades têm feito um trabalho espetacular na questão do ensino, na questão das próprias incubadoras de empresas, diversas, né, instituições de ensino, né, mantêm as suas próprias incubadoras e, né, esse ponto aqui é muito importante. As empresas júnior, né? Esse é um momento, né? É uma ação que as universidades brasileiras assumiram, né, de maneira assim, bastante intensiva nos últimos anos e tem sido de extrema relevância no que diz respeito ao apoio aos novos empreendedores, aos empreendedores especialmente de pequeno porte. O que são empresas júnior, né? São empresas que são geridas pelos próprios alunos. Na verdade, né, são empresas de consultorias, em via de regra, né, essas empresas júnior nascem na área de gestão, de administração, mas nada impede, né, que sejam exclusivas dessa área. Né, alunos de diversos cursos de engenharia, né, como as universidades contam com vários cursos, dependendo das demandas do empreendedor, ele pode muito bem, né, solicitar um serviço que um curso tem condições melhores de oferecer. Por exemplo, um curso de comunicação social tem uma expertise, tem um conhecimento muito bom em pesquisa de mercado. Né? Então é importante lembrar que a empresa júnior ela é uma instituição que leva a marca, a chancela da universidade, mas ela é uma unidade de negócio, digamos assim, isolada, né? Que é gerida pelos próprios alunos, com o apoio dos professores que funcionam como, né, coordenadores de projetos, né? E que atendem, né, a comunidade de empreendedores locais. Porque a grande organização, quando ela tem um problema, quando ela tem uma solução, uma expectativa, né, para resolver uma demanda do mercado ou um problema interno e que ela percebe que não tem condições para resolver com os colaboradores, o que ela faz? Ela contrata uma consultoria, que é um tema que nós vamos ver a seguir. Entretanto, as consultorias para as grandes organizações, elas são caras, elas são de uma realidade praticamente inacessível ao micro e pequeno empreendedor. Nesse sentido, as empresas júnior têm condições de praticar, né, até porque o objetivo principal ele não é financeiro, né, ele é de que o aluno possa colocar em prática os ensinamentos, os conceitos, as informações que ele aprendeu em sala de aula e que ele está ali colaborando, né, de maneira profissional, com o apoio de professor, com a condução, né, de um projeto, né, atendendo a sua comunidade local, né, o cinturão de empreendedores que geralmente estão, né, ao derredor onde a universidade está instalada. Então esse é um apoio extremamente, é uma ação extremamente interessante, porque é bom para o pequeno empreendedor. É bom para a universidade, é bom para o aluno que consegue colocar em prática, né, o que ele está aprendendo em sala de aula, é bom para o professor que pode utilizar isso como método, né, de ensino também. Enfim, todos saem ganhando. Então uma iniciativa criativa, tá, que foi forjada, né, na Europa e trazida já
há alguns anos para o Brasil e tem funcionado muito bem, né? Empresas júnior são empresas de consultoria para micro e pequenas empresas, né, oferecidas pelas universidades. Então, nós vemos que as universidades têm feito um trabalho bastante interessante, né, no ensino, na extensão, né, por meio de incubadoras, por meio de empresas júnior, né, no fomento à atividade empreendedora. Sem contar palestras, seminários, parcerias, tá, às vezes com o Sebrae, com ONGs, enfim, tem feito um trabalho bastante interessante na consolidação de uma cultura empreendedora no Brasil. E é claro, nós evoluímos também em termos de legislação. Recentemente tivemos o MEI, né, o microempreendedor individual, temos a lei, né, de inovação, que é uma referência que a gente vai fazer daqui a pouco, mas a gente pode dizer que hoje existe uma série de iniciativas, né, em prol da atividade empreendedora no Brasil. Ou seja, aquele pequeno empreendedor que tem informação, ele já não se sente tão isolado. Agora, é importante, né? Vamos ressaltar aquela afirmativa. O que marca, né, a livre iniciativa é a iniciativa. Hoje, o empreendedor brasileiro de pequeno porte, ele conta com um leque de oportunidade, de opções que ele pode acessar, desde que ele tenha informações, que ele sabe buscar essas informações. Uma coisa importante é que, desde 2004, o Brasil conta com uma lei de inovação, né? A gente falou sobre inovação na unidade 2, mas em 2004 isso foi sistematizado, né, por meio de uma lei, né? Então, vamos, né, ratificar, né, como que isso aconteceu. A certeza e o reconhecimento nesse momento, né, ano 2000, por parte do governo, de que a inovação era um elemento crítico para o desenvolvimento do Brasil, culmina com a criação da chamada Lei de Inovação, de 2004, que visa centros de excelência na condução de projetos inovadores para empresas e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira. Então, a partir de 2004, o Brasil passa a contar com uma lei de inovação. De forma prática, efetiva, como funciona essa lei, né? Essa lei, ela não é nenhuma benevolência, nenhum assistencialismo, né, por parte governamental às micro e pequenas empresas. Isso é gerado pelo próprio ambiente empresarial, né, e o governo, né, repassa verba para agentes de fomento extremamente conceituados, como é o caso da FINEP, financiadora de estudos e projeto, o próprio Sebrae, né, e outras organizações conceituadas, né, que lançam editais de inovação. O importante é que essa lei de inovação, ela atende dois propósitos. Uma, demandas do próprio país. Onde o Brasil está precisando inovar? Quais são as áreas que precisamos inovar? Energias limpas, tecnologia da informação, né? Inclusão digital, enfim, tá? Existe alguma empresa, algum empreendedor que tenha alguma solução inovadora? Né? O que ele precisa? Então, ele vai participar de um processo, né, transparente, né, um edital, onde ele tem que preencher uma série de pré-requisitos para ter acesso a recursos financeiros, a um crédito, às vezes, a juros inferiores aos de bancos convencionais. Então, essa legislação voltada para a inovação, ela foi muito importante. Né? No ano de 2009, por exemplo, né, pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos, foi lançado um edital chamado PRIME, Primeira Empresa Inovadora, para empresa de 0 a 2 anos, né, que conseguissem, por meio dos seus editais, comprovar que tinham uma inovação e tinham acesso a uma verba, tá, para colocar isso em prática, né? É claro, né, nem todas as empresas que concorreram foram contempladas, né? Isso funciona como um concurso, mas, de certa forma, né, houve uma abrangência, uma capilaridade muito boa e muitas empresas tiveram acesso a esses recursos proporcionados pela lei da inovação. Então, nesse sentido, tá, o país já percebeu, né, como já tínhamos afirmados, que as micro e pequenas empresas, que o empreendedorismo, ele tem uma importância não apenas econômica, mas também social.
no sentido de geração de recursos, né, de trabalho, de renda e de empregos, né, para toda a população, e funciona como extrema relevância no sentido de fomentar, né, a economia e toda a sociedade brasileira. Outro conceito importante, que esse chega mais recentemente no Brasil, é o conceito de tríplice hélice. O que é isso, né? Tríplice hélice para inovação. Né? Essa tríplice hélice, né, como diz o nome, ela é formada por três protagonistas: governo, universidades e empresas. Né? Às vezes, principalmente aqui no Brasil, essa não é uma realidade tão comum a outros países, mas aqui no Brasil ainda há um distanciamento muito grande entre as empresas, especialmente aquelas de pequeno porte, e as universidades. Às vezes o pequeno empreendedor fica receoso, ele não sabe que a universidade conta com esses recursos, né, como às vezes incubadoras, cursos de extensão, né, e perde oportunidades às vezes por falta de conhecimento. Então é importante mais uma vez ressaltar, né, a livre iniciativa caracterizada pela iniciativa, pela busca de informação, pela prospecção. Um empreendedor que está sempre atento, monitorando o que sai nos jornais, quando são publicados esses editais de inovação, ele provavelmente vai sair na frente dos seus concorrentes. Então é preciso estar atento. Mas o que vem a ser, afinal de contas, esse conceito de tríplice hélice? Né? Vamos ler, na verdade, o conceito, né, criado por um autor chamado Exkowitz, né, que na verdade ele pensa da seguinte forma: o conceito de tríplice hélice, criado por Exkowitz no final dos anos 90, aponta para a importância da integração entre empresas, governos e universidades para a promoção e inovação do próprio empreendedorismo nos países. Como vemos aqui nesse desenho, nesses três ciclos, nós temos as universidades e os governos, as empresas. Então, como isso funciona, né? Porque a ideia da hélice, né, é como se uma pá, né, um ventilador, uma pá movimenta a outra. Então, os governos podem subsidiar as universidades no que diz respeito ao apoio à pesquisa. As universidades podem criar laboratórios e descobrirem, né, criarem soluções inovadoras que vão beneficiar as empresas, que por sua vez se constituem, que vão pagar impostos, que vão, né, alimentar o Tesouro Nacional, que vai poder investir mais em pesquisa, e as universidades vão poder pesquisar mais, as empresas crescendo, se desenvolvendo, gerando mais emprego. Ou seja, você cria uma ideia de um ciclo virtuoso com relação à inovação. Então essa ideia, né, dessa trilogia, dessa hélice, né, funcionando, ela é extremamente importante. Né? Nesse ponto, nós ainda estamos, o Brasil, né, como país, ainda está iniciando. Né? Esperamos que isso se consolide, que essa ideia, que esse conceito de tríplice hélice amadureça, para que isso funcione bem. Né? Uma integração, uma convergência entre governo, universidades e empresas. Tá? Sem essa trilogia, provavelmente esse ciclo virtuoso não vai ocorrer. Então, bastante importante esse sentido de convergência. Tudo bem? Para refletirmos um pouco, né, e sedimentarmos tantas informações que acreditamos termos abordado aqui ao longo desses momentos, né, falando sobre esse instigante tema, né, do fomento ao empreendedorismo por meio da inovação, propomos, né, uma situação, né, para reflexão, um caso, né, para a gente refletir, para que vocês possam repensar um pouco, discutir aí sobre essa questão. Vamos ler. Inovação disruptiva. Tá? Qual a ideia de uma inovação disruptiva? É uma inovação radical. Porque às vezes nós temos inovações que não necessariamente são coisas, conceitos inéditos. Às vezes são apenas uma evolução, um upgrade, né, num software, num hardware, ou enfim, né, em um outro produto, mas a origem do produto já está ali. A inovação disruptiva, ela vai um passo além, ela muda radicalmente, às vezes, um modelo de negócios e não apenas um produto. Esse é um traço da chamada inovação disruptiva, alguns autores também chamam de inovação radical. Tá? Então nossa proposta é o seguinte: inovação disruptiva é um nome complicado,
que damos para qualquer ideia tão importante no seu mercado que coloca o negócio inteiro em risco. Ou seja, alguma coisa que muda, é uma inovação que ela muda um paradigma, ela muda a forma como as coisas eram feitas, né? Normalmente, isso ocorre quando a inovação traz alternativas muito mais simples, convenientes ou baratas para fazer alguma coisa se comparada ao que existia antes dela. Então, né, alguma coisa que de repente vai mudar todo um segmento de mercado, né, por meio de uma inovação. Então a gente pode dizer que o correio eletrônico, a partir do advento da internet nos últimos 25 anos, foi uma inovação disruptiva se compararmos com mecanismos de comunicação existentes até o momento, né? Como o telégrafo, o próprio correio, né? Todas as metodologias offline, né? Quer dizer, o próprio fax. Então, enfim, então tem algumas inovações que elas vão mudar literalmente não apenas um produto, um bem, um serviço, mas até um modelo de negócios. Então, nossa proposta, nesse sentido, seria o seguinte, né? Uma provocação, né, nessa atividade proposta. Vocês poderiam identificar e explicar uma empresa que possui modelo de negócios, ou seja, como ela gera receita, como ela monetiza, né, como ela ganha dinheiro, enfim, baseado em uma inovação disruptiva? Né? Então, recentemente, nós temos vários casos de empresas que estão vivenciando essa situação. Então, a gente propõe como uma atividade de reflexão, de discussão para vocês, é uma identificação, mas também uma contextualização, uma explicação, para que vocês identifiquem, né, e também expliquem, né, um modelo de negócios totalmente inovador, nesse sentido de uma inovação radical, disruptiva, que alterou totalmente a forma de se fazer negócios em determinado segmento. Então, vamos buscar uma inovação disruptiva? Então, refletiram bastante sobre a questão da inovação disruptiva ou da inovação radical? Vamos ver alguns exemplos, né? Colocamos aqui como uma resolução, mas poderíamos, na verdade, listar, né, uma série de exemplos de organizações, né, de empresas que conseguiram inovar de maneira disruptiva, radical, os seus modelos de negócios. Eu acho que temos um exemplo bastante atual, né? Netflix é um exemplo de empresa que teve uma inovação disruptiva, porque ela altera radicalmente a forma de distribuição de conteúdo digital, de vídeo, de locação. É um modelo diferente, né? Você não tem mais a questão da tangibilidade, né, de um DVD, de um antigo VHS, de um espaço físico onde ficava armazenado. Você paga um aluguel e você tem isso ativado, né, a partir de um login e senha na sua casa, em contrapartida de uma quantia financeira que você paga à empresa. Então você pode ter um serviço, um portfólio de filmes, de produto muito amplo, né, graças a essa nova tecnologia. Então, mas não é só a tecnologia, você tem um modelo de negócios extremamente interessante e que foi baseado numa inovação disruptiva na forma de distribuir, né, e locar filmes. O caso talvez hoje mais polêmico, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, é o caso do Uber, né, que tem a ver com mobilidade urbana, mas é um caso interessante, porque se trata de uma empresa que desenvolveu um aplicativo, né, e essa empresa ela não é detentora de nenhum veículo, né, mas hoje ela provavelmente é a maior frota, né, comporta a maior frota do mundo. Então isso gera muito polêmica, porque é uma coisa interessante, a inovação disruptiva, a inovação radical, como ela chega trazendo grandes impactos, às vezes a própria sociedade, a regulação ainda não está preparada, né,
para se adequar a essa realidade, porque a inovação, repito, né, ela é radical, ela chega quebrando paradigmas, né? Então o Uber seria um exemplo interessante também de uma inovação disruptiva. A Apple Store foi muito interessante, porque a indústria da música, por exemplo, a partir do advento da internet, ela foi muito reticente, né, à distribuição, ela brigou muito juridicamente, tentou impedir a veiculação, que as pessoas fizessem download de músicas, né, pela internet, e em via de regra isso foi, né, como dar murro em ponta de faca, não resolveu muito, porque a tecnologia ela é difícil de ser travada. Né? Até que a genialidade, né, do Steve Jobs, o fundador da Apple, né, resolveu, de certa forma, né, essa questão, criando um mecanismo, uma empresa, né, para distribuir músicas, né, através de um produto, né, o iPod, mas também, né, na época se chamava iTunes. Então você junta um negócio e um produto, né, ambos, né, interessantes, inovadores. E aí você tem uma inovação radical. São apenas alguns exemplos, poderíamos encontrar outros. O que a gente quer demonstrar é que a partir do advento, né, da internet, principalmente, né, nesses últimos 25 anos, uma série de possibilidades se abrem. Isso é importante porque faz com que pequenas empresas, desde que inovem, desde que elas consigam inovar, elas podem, inclusive, né, superar organizações grandes, consolidadas, né, que têm muitos recursos financeiros. Por isso, né, a inovação se tornou uma questão tão crucial, tão importante para o empreendedorismo. Esperamos que você tenha internalizado alguns conceitos, tenha refletido, né, sobre a importância, mais uma vez, do empreendedorismo para o Brasil, para você, estudante, para toda a sociedade brasileira, e que essa questão de inovação é uma questão extremamente convergente com o tema empreendedorismo. Elas estão extremamente associadas. Não é possível hoje empreender sem buscar também inovação. Importante lembrar que a inovação ela requer investimentos, ela requer recursos, mas ela requer, sobretudo, iniciativa. É preciso estar informado. E o pequeno empreendedor tem condições de inovar. Nem sempre inovação diz respeito só à base tecnológica. Inovar também pode ser a partir de produtos, serviços, processos simples, como nós vimos, né, anteriormente na unidade 2. Tá certo? Então foi uma satisfação estar com vocês. Aproveitem bem esse conteúdo. Até a próxima.